Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia de classe especial, com pós-graduação em psicanálise clínica e também pós-graduação em direito penal. Hoje farei uma síntese do capítulo do meu livro Estudos de Psicologia Criminal. O tema que eu abordarei, retirado do meu livro, é Psicanálise e Delinquência Sexual. A parte da criminologia que se refere aos delitos sexuais é a parte em que a psicanálise, segundo certos autores, é de melhor aplicação. O que podemos dizer é que ela é importante na abordagem dos crimes sexuais. Não se pode negar a influência do sexo na formação da personalidade. Não precisa ser psicanalista para se reconhecer esta realidade. Procurarei abordar os principais delitos sexuais. O primeiro delito sexual que eu pretendo fazer uma análise psicanalítica é o crime de estupro. Depois procurarei abordar o ato obsceno. E o terceiro que eu pretendo abordar é a pedofilia. E o quarto, que eu pretendo abordar ainda nesta palestra, é a necrofilia. Segundo as últimas pesquisas sobre o comportamento sexual, feita pelo Grupo Interdisciplinar Internacional de Criminologia, o comportamento sexual de uma pessoa é nocivo quando imposto ou forçado ao companheiro não consensualmente. O sexo torna-se matéria criminal apenas quando ocorre violência. Certos crimes sexuais, como o estupro e o exibicionismo, é caracterizado por estes autores como parafilias, em que ele define como condição psicossexual persistente e obsessiva, na qual a fantasia do estímulo erótico inclui imagem idiosincrática ou bizarra, não sujeita ao controle voluntário, não associado rotineiramente à norma fantasiosa idealizada da sensação erótica homem e mulher. Psicanálise de crime de estupro. O crime não é apenas produto da constituição psicológica do agente, mas ainda é influenciado pelo seu meio social. Como poderemos explicar esse crime do ponto de vista psicanalítico através de uma abordagem genérica, sabendo a diferença das particularidades de cada caso? Referimos a hipótese de que o delinquente sexual no crime de estupro, através da violência que ele pratica para obter a conjunção carnal com a vítima, diremos que o estuprador, na sua esfera afetiva infantil, foi desprezado pela sua própria mãe, criando em sua personalidade um sentimento de revolta. Isto lhe tenha dado uma certa inclinação para um profundo sentimento de frustração e que o meio de miséria e subdesenvolvimento em que desenvolveu a sua infância contribuiu para aumentar este sentimento de rebeldia para com o sexo oposto e daí a explicação da sua agressividade. Com referência
Ao desprezo materno, vejamos as seguintes palavras de William Devlin. O lactente tem necessidade de ser acalentado, mimado e acariciado. Graças a esses contatos, ele ao mesmo tempo se convence de que é amado. O adulto que foi privado de todas as manifestações de amor terá que descobrir que é digno de ser amado para poder corresponder no amor. Os contatos físicos são indispensáveis neste estágio do desenvolvimento. Embora fisicamente separado do corpo materno, subsiste a necessidade do contato físico. Ninguém prescinde de calor e de uma comunicação afetiva. Isto é uma explicação da causa do crime de estupro, através de uma ótica psicanalítica. Outro crime que eu pretendo analisar através da psicanálise é o ato obsceno, que no Código Penal fala: praticar ato obsceno em lugar público ou exposto ao público. A criminologia encontra em grande parte dos exibicionistas uma manifestação psicossexual denominada de parafilia exibicionista. O exibicionista sente prazer através da exibição sexual a uma mulher, que reage mediante pânico, choque ou surpresa, sem o qual seu membro falha quanto à ereção e à ejaculação. Como poderemos explicar psicanaliticamente o fenômeno exibicionista? Poderemos dizer a princípio a seguinte hipótese: o delinquente em questão tomou uma atitude de reação ao seu sentimento de abandono. É uma forma de chamar a atenção a si mesmo. Talvez vivendo uma crise afetiva infantil em que se sentia desprezado pelos seus pais. É uma maneira de atrair a atenção através da exibição sexual e o desejo de gratificação que no passado não obteve de seus pais. Tomando uma atitude sexual, provoca compensar um passado frustrante na sua afetividade infantil. Outro crime que procuraria analisar através da ótica psicanalítica é o crime da pedofilia. A pedofilia tem sido um dos crimes sexuais de maior frequência ultimamente. Setores que pareciam intocáveis porque eram considerados sagrados, como a religião, têm visto no seu meio casos de pastores e padres se aproveitarem de suas vítimas indefesas. No caso da psicanálise criminal, o que leva o indivíduo a tornar-se um pedófilo? Veremos o que diz Anthony Storr, psiquiatra e analista inglês, no seu livro Desvios Sexuais. O homem que sofre de pedofilia como uma verdadeira alienação não está nesse estado devido a um excesso de sensualidade, mas porque foi incapaz de encontrar satisfação sexual numa relação adulta. Não é por um exagero de luxúria, mas antes por uma tímida capacidade para travar contato com pessoas de sua idade que um homem descobre em crianças o foco de seu interesse sexual. Segundo esse autor, um homem ainda não liberto dos vínculos maternais tende a encarar as mulheres como perigosas e potencialmente castradoras. Uma forma de fugir a esses temores é substituir a mulher adulta por uma criança. Ainda Storr diz, os ataques sexuais sobre crianças geralmente tomam a forma de abordagens verbais ou exibição genital, ou podem consistir em fazer carinho na criança sem qualquer contato especificamente genital.
Em uma pequena proporção de casos, acariciam-se órgãos genitais da criança ou tentam persuadi-la a manipular os órgãos sexuais do adulto. Na história da literatura universal, cita-se Lewis Carroll, escritor inglês, autor do famoso livro Alice no País das Maravilhas, que incidentalmente tinha preferência por fotografar meninas nuas. Segundo Anthony Storr, o adulto que ataca o menor necessita de exame médico e psiquiátrico, mais do que punições. O homem idoso que comete um crime destes reais pela primeira vez sofre de arteriosclerose ou outra doença orgânica que danificou seu cérebro e prejudicou seu controle. Os homens que sentem atração compulsiva por crianças pode ser o produto de uma perturbação de seu desenvolvimento emocional tratável pela psicoterapia, mas que de qualquer maneira não seria afetado pela punição. Os desviados sexuais são pessoas já sobrecarregados de um sentimento de culpa e inferioridade e punidos pela prisão sem tratamento tende a aumentar mais do que a diminuir a oportunidade de repetir o delito. Discordo da opinião do emérito psiquiatra, no meu modo de ver, que se deixa levar por um psicologismo exagerado. Acho que a punição deve ser aplicada porque, desde que o agente possa entender o caráter criminoso do fato e tiver a condição de comportar-se com esse entendimento, não há como isentá-lo da pena, desde que comprovada a sua anomalia sexual. Paralelamente, deve-se fornecer ao criminoso também tratamento psicoterápico. Existem, inclusive, pedagogos que acham que a pena, desde que seja cumprida corretamente, serve como meio de cura e é, de certa forma, uma terapia corretiva. Outro crime que analisarei pela ótica psicanalítica é o crime de necrofilia, que é raro, mas acontece de vez em quando. Embora rara, a atração sexual por cadáveres acontece de vez em quando. Vejamos o que diz o falecido Egas Muniz, Prêmio Nobel de Medicina, doutor em Medicina pela Universidade de Coimbra, em sua dissertação para o concurso de lente desta mesma faculdade, sobre a necrofilia. Junto aos atos sádicos, e tanto como já dissemos, alguns autores a consideram como uma forma de sadismo, deve ser estudado a necrofilia. Etimologicamente, necrofilia significa amar os mortos, e cientificamente é a excitação genésica que a vista ou contato dos mortos pode provocar em alguns desviados sexuais. Esses possíveis atentados têm sido explicados pelos romancistas sem que os casos descritos tenham sido exatamente observados, com a precisão de que o rigor científico obriga. Assim, da obra do escritor português Camilo Castelo Branco, poderia deduzir que ele tinha tendência necrófilica. Verifica-se esta tendência na sua obra Memória do Cárcere. Diz ainda Egas Muniz: há em geral a escolha de cadáver. Uns preferem os cadáveres de mulheres jovens, outros de determinadas mulheres que apreciaram em vida pela sua beleza. Esses há, porém, e estão no extremo da perversão, em que a escolha é indiferente. Há então apenas o desejo de cadáver, sem especialização alguma.
O que é que leva este desvio? Do ponto de vista da psicologia criminal. Algumas vezes são pessoas tímidas que não confiam na conquista de mulheres pela sua própria capacidade. Este complexo de inferioridade e medo de ser rejeitado pela fêmea faz com que esses indivíduos procurem cadáveres porque não podem rejeitá-los, pois não tem nenhuma reação. É como se fossem bonecos que são utilizados para a satisfação do seu desvio sexual. Junto a este fator, outros problemas de personalidade podem estar em jogo. Isto é, em síntese, uma análise de alguns desvios sexuais pelo ângulo da psicanálise.